Meus irmãos, estamos no penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos. Que livro precioso! Que livro precioso! Nós estamos hoje, com a graça de Deus, no penúltimo domingo de exposição desse livro. Na semana que vem nós teremos os cultos voltados para a Páscoa, essa festa linda da fé cristã. E no domingo seguinte, permitindo o Senhor nosso Deus, nós encerraremos aqui o livro de Atos, na parte da manhã e na parte da noite. E hoje nós chegamos a um capítulo que é para mim talvez o capítulo mais emblemático de Atos, porque ele é finalmente o capítulo que mostra que Deus nos leva para onde quer. E antes que nos leve ao destino final, Ele promove as nossas paradas. Compreendido? Isso é muito importante. E este capítulo, eu já o preguei aqui uma vez, mas trarei uma dinâmica diferente hoje, embora o texto sempre aponte para a mesma direção. Há abordagens que são importantes serem feitas de tempos em tempos. E nós vamos dividir este capítulo de forma que ele nos multiplique duas mensagens, uma de manhã e uma à noite. E eu convoco você que está hoje de manhã, que venha à noite, se você puder, porque fará todo sentido receber toda essa mensagem hoje. Pela manhã, agora, portanto, eu vou trazer por que nós entramos nas tempestades. Por que vamos parar no olho do furacão muitas vezes? Quais as razões que nos levam a entrar em tempestades? Veja, essas não são as únicas, tudo bem? Não são as únicas. Mas neste texto nós percebemos as razões pelas quais entramos nas tempestades. À noite, você vai ouvir sobre como passar por tempestades. Ok? É muito importante que nós saibamos disso. As tempestades são, meus irmãos, inevitáveis, mas na maioria das vezes, nós entramos nelas por negligência nossa. Eu não posso evitar uma grande tempestade. Alguém pode aqui? Nenhum. Mas eu posso me ausentar dela? Eu posso estar num lugar seguro? Sim. Posso não enfrentá-la, mas muitas vezes, meus irmãos, acabamos enfrentando. Nenhuma agenda nossa está feita para que amanhã ou depois passemos por uma tempestade. A gente não agenda nenhum tipo de aflição. Elas nos sobrevêm de assalto e nos causam esse espanto todo, esse temor muitas vezes. O fato, queridos, é que por vezes paramos no meio da tempestade porque nós não ouvimos a voz de Deus. E nós vamos ver hoje que o nosso grande desafio é sempre confiar no Senhor. Portanto, eu quero ler com você os versículos de 1 a 20 de Atos, capítulo 27. Atos 27, de 1 a 20, nos diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns dos prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava.
No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado ao mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias, e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que a Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo poderiam chegar ao porto de Fenícia, em Creta, voltado para sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi enviado ou foi lançado para fora do curso, sendo-nos impossível navegar contra o vento. Cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem. Baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pelas ondas, pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Amém. Como é que nós paramos, meus irmãos, numa tempestade? E o que é uma tempestade? Quais são as tempestades da vida? Isto que nos importa aqui. Veja, com muita raridade, algum de nós aqui vai parar em alto mar à deriva, num barco, num navio. Eu não tenho pretensão nenhuma, não sou pescador, a não ser que eu algum dia participe, sei lá, de uma viagem, seja o que for, que nunca foi o caso, nesses termos aqui. Mas isso não está no nosso radar. Talvez esteja no nosso radar preocupação com a BR, com a ida, com a volta, está muito mais conectado com a nossa realidade. Portanto, veja, por tempestades aqui, lemos as adversidades da vida. E nós vamos hoje falar sobre as tempestades, o que são. Nós vamos ver aqui quem são os navegantes dessa tempestade.
E nós veremos hoje as perdas na tempestade. E à noite, veremos como devemos passar pela tempestade. Quando tomamos um voo para qualquer lugar, há um protocolo. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão adiante. E a orientação é que você deve colocá-la em você mesmo antes de tentar socorrer uma criança ou qualquer outra pessoa. Há um protocolo na turbulência. E há uma maneira bíblica de passarmos pelas tempestades. Portanto, devemos hoje pela manhã tratar do que veremos e à noite então veremos esse protocolo da graça para nós. Em primeiro lugar, a tempestade sempre é contrária aos nossos planos. Vou repetir, tempestades são contrárias aos nossos planos. Você sabe quando está entrando numa tempestade, quando os seus planos começam a ser frustrados. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Veja, o texto diz, queridos, no verso 2, que eles partiram embarcando em um navio de Adramítio. Paulo, Lucas, Aristarco, esses três irmãos, estão com mais 273 pessoas, porque ao final ao total são 276 pessoas desse navio. Mas eles não têm domínio sobre o que fazer, o que está acontecendo. O texto diz que eles chegaram no dia seguinte a Sidom. E no verso 4 diz que eles partiram e foram navegando perto da costa norte de Chipre. E o verso 4 termina dizendo que os ventos eram contrários. Ventos contrários. Bem, isto nos mostra, queridos, que as tempestades, elas não só são contrárias aos nossos planos, mas elas também não podem ser controladas por nós. Veja o versículo 6. O centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Olha o verso 7. Navegando lentamente por muitos dias, chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, ou seja, a tempestade aqui é limitante. Navegamos a costa de Creta, a altura de Salmona, e veja o verso 8, e margeando com dificuldade. Dificuldade, lentamente, mais uma vez dificuldade. O que é uma tempestade? Ela não só contraria os nossos planos, como nós não podemos controlá-la ou controlá-las. Esta é a característica daquilo que nos assola. Se você passa por uma circunstância que você não pode mudar, e que é uma circunstância inesperada e tão difícil, você está no meio de uma tempestade. Mas precisamos ver os navegantes dessas tempestades. Em primeiro lugar, numa tempestade sempre há aqueles que confiam na direção de Deus. Vamos repetir isso, gente? Há aqueles que confiam na direção de Deus. Quem são esses? Verso 2. Então partimos. Quem está falando isso aqui, gente? Lucas. O Lucas está escrevendo. O Lucas está no barco, gente. Pegou a benção, Adão? Ele não fala o nome dele, mas ele está com Paulo. Tem gente que ninguém sabe o nome, mas está passando com você na tempestade. Olha que coisa linda. Aqueles que confiam no Senhor sempre têm, via de regra, o socorro de Deus de alguma maneira, e na maioria das vezes, através de pessoas. Isso é muito importante. Lucas está aqui. Mas veja que o texto diz que Aristarco, verso 2, da Macedônia, não é? Macedônia de Tessalônica, nos acompanhavam. Aristarco também era um crente em Jesus.
Então nós temos aqui Paulo, Lucas e o Ari. Ari é o apelido do Aristarco. Irmão fiel, gente boa, junto de Paulo. Lucas, para registrar a história, está ali com Paulo. Que bênção, gente. 3 homens que confiam em Deus passando pela tempestade. Quando você confia em Deus, você passa pela tempestade? Sim, também passa. E a mesma tempestade que às vezes os ímpios passam. Mas nós vamos ver a diferença de justos e ímpios no meio de uma tempestade. Certamente à noite isso vai fazer mais sentido para nós. Segundo lugar, além de termos na tempestade navegantes que confiam na direção de Deus, nós temos aqueles que não se atentam para a direção de Deus. Isso está nos versos 9 e 10. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu. Olha só, tem uma advertência do homem de Deus aqui, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Perceba que Paulo está trazendo aqui uma orientação. Paulo é direcionado pelo Espírito Santo. Está falando com homens que deveriam dar atenção. E mais lá adiante você vai perceber que Paulo lembrou esta mesma palavra àqueles que estavam na tempestade. Portanto, além daqueles que confiam e ouvem a Deus, há aqueles que não se atentam para a direção de Deus. Mas em terceiro lugar, preste bem atenção nisso, há aqueles que creem mais nos especialistas do que em Deus. Vou repetir, há aqueles que se atentam mais à palavra dos especialistas do que na palavra de Deus. Veja o verso 11, todos leamos juntos. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que o que a Paulo dizia. Compreendeu aqui? Paulo, ele pode entender de fabricar tendas, Paulo pode entender de pregação, de Velho Testamento, não é verdade? Pode entender de hebraico, pode entender de outras línguas, poliglota que é, mas de embarcação entendemos nós. É só você lembrar de Pedro, que tentou pescar a noite inteira. E Jesus disse de manhã: Pedro, do outro lado. E os peixes vieram. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, nós percebemos que no meio de uma tempestade, há pessoas que estão com a mente, com os olhos e os ouvidos sempre voltados para aqueles que são especialistas na coisa. Então, se a tua tempestade é uma tempestade na área da saúde, você vai atrás dos especialistas na saúde. Se a tua tempestade é na área familiar, na área relacional, ou quem sabe, na área dos estudos, o coração humano sempre deseja ouvir uma autoridade naquele quesito. Um parêntese, nós nunca tivemos autoridades de tudo e de nada ao mesmo tempo, porque com o evento da internet, do Google, e valha-nos Deus, do recente ChatGPT, todo mundo é especialista de tudo e de nada ao mesmo tempo. Fecha parêntese. Vamos tratar um pouco mais sobre isso. Quarto lugar, numa tempestade, há aqueles que creem mais do que diz, naquilo que diz a maioria, e não em Deus. Então recapitule comigo. Aqueles que creem em Deus, é certo? Ouvem a voz de Deus. Aqueles que não ouvem a direção de Deus. Aqueles que não ouvem a direção de Deus, mas a voz dos especialistas primeiramente. E aqueles que ouvem a maioria,
Veja o verso 12. E como o porto não era próprio para passar o inverno, leia comigo agora, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltando para o sudoeste e noroeste, para ali passarem o inverno. O que a maioria está dizendo? Opa, eu vou por aqui. Se a maioria está dizendo, é porque está dando certo. Afinal, a voz do povo é a voz do povo. Quem disse isso essa semana foi o Silvio, que me deu essa gravata aqui, de aniversário. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Não esqueça, nem a maioria e nem a minoria necessariamente representam a vontade de Deus. Deus é Deus sozinho, não depende de maioria nem de minoria. Nós não podemos antenar os nossos ouvidos, como que buscando um ponto que nos diga para onde ir, com tantos pontos falando, com a maioria tentando dar seu pitaco. Só existe uma voz que nos interessa, a voz de Deus. Por fim, queridos, há aqueles que creem em Deus, aqueles que não ouvem a voz de Deus, há aqueles que ouvem os especialistas, há aqueles que dão ouvidos à maioria, mas há aqueles que creem nas próprias suposições. Ou seja, ele não quer ser aluno de ninguém, não quer seguir ninguém, ele acha que ele se basta. Verso 13, soprando o vento sul de forma amena e supondo eles terem alcançado o que desejavam, supondo terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Creta é uma ilha também. Mas não muito depois, você pode ler comigo, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. Tem algum outro nome para esse vendaval aí na sua Bíblia, se você tem uma versão diferente? Euroaquilão. Tem nada a ver comigo isso aí, tá, gente? Um vento chamado Nordeste. Nós supomos que a coisa está tudo bem, está tudo legal, está tudo jóia, vamos caminhar por aqui. Paulo disse, não, deixa isso para lá. A gente consegue lidar com isso. E vão. O texto diz que nessa suposição, eles acabaram entrando numa tempestade. Agora veja, dos versos 15 a 20, nós começamos a ver aqui possíveis perdas na tempestade. Você viu o que é uma tempestade? Você viu os navegantes de uma tempestade? Terceiro lugar, você verá quais são as perdas possíveis numa tempestade. Primeira perda, a falta de controle das coisas. Você para de ter controle naquilo que você gostaria de controlar. Versos 15 até o verso 17. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo impossível navegar contra o vento, leia comigo aí, gente, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Você não está conseguindo fazer mais nada com esse navio? Onde é que vai dar? Não sei. Nossas forças, nossa técnica, nosso senso de direção já foi tudo embora. Chegando perto, verso 16, de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. Eles ficavam do lado de fora do navio. E usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Pegou a bênção aqui, gente? O que é que tem para fazer? Você tem cordas, você amarra a carga para não cair no mar, faz o que tem que ser feito. Talvez uma ilha mais violenta, cheia de pedras, que é o caso de Sirte, possivelmente,
está chegando, vamos baixar as velas porque o vento... Oi? Não entendi. Banco de areia, ok? Veja, o texto mostra, é minha esposa, tá, gente? Minha esposa me ajuda tanto. Maridos, deem ouvidos à sua esposa. Você está perdendo muito, não ouvir a sua mulher. Tá certo? Pegou a benção ou não? Mulheres, digam amém. Fecha parênteses. Obrigado, meu amor. Mas fique em oração, que às vezes não sai também lá tudo certinho, não. Tá bom? Pede discernimento do Espírito. Fecha colchetes. Ok. Perceba aqui. O texto nos mostra que eles baixam as velas porque estão temendo serem lançados com mais violência. E o texto diz: cedemos à sua força e nos deixamos levar. Baixaram as velas e se deixaram levar. A tempestade se anuncia com toda certeza, e você sabe que está nela, quando você já perdeu o controle das coisas. Você faz de um jeito, não funciona. Faz de outro, não funciona. Busca recursos, não adianta. Tenta amarrar os fatos e as coisas, e também não resolve. Você está no meio de uma tempestade. Acabaram as suas forças. Segundo lugar, possíveis perdas na tempestade, não só o controle, mas perda de recursos. Veja os versos 18 e 19. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começamos a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O que ficou no navio, gente? Nada. Ficou nada, só o casco e as pessoas dentro. O navio está indo embora. Tudo bem? Como é que você sabe que a tempestade está chegando? Possivelmente, quando você começa a perder dos recursos. Você já perdeu o controle das coisas. E agora você começa a entender que os recursos, ao invés de um benefício, eles estão atrapalhando. E eles começam a ser investidos para que a tua paz tente ser recomprada. Mas isso não acontece. Por fim, depois da perda do controle, da perda dos recursos, você tem a perda da esperança. Verso 20 diz: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Perdeu o que, gente? Aqui está o ápice da tempestade. Quando você já não perdeu mais controle já foi, as coisas já foram, mas agora falta o que de mais sublime o coração de um ser humano precisa preservar, é a esperança. A tempestade já levou a esperança embora. Vocês estão compreendendo? Assim exatamente são as tempestades da vida. Muitas delas nos arrancam pessoas, coisas, fatos, controle, saúde. Mas quando uma tempestade vem solapar a nossa esperança, nós chegamos de fato ao fundo do poço, em alto mar. Que circunstância difícil. É isso mesmo. O fundo do poço está onde você se encontra no seu pior momento da vida. Bom, diante disso precisamos aplicar o que precisamos compreender de fato com esse texto da palavra de Deus. Eu quero trazer 3 aplicações que sejam parciais, porque à noite continua esse mesmo texto, para que você entenda
que diante dessa tempestade, diante dos navegantes e diante das perdas, o que você deve fazer? Primeiro, as tempestades são inevitáveis, mas esteja atento àquelas que você realmente precisa entrar. Vou repetir, as tempestades são inevitáveis, mas entre só naquelas que você deve entrar. Tem tempestades que nós estamos nela, porque nós não perguntamos a Deus. Tem tempestades que nós entramos nelas porque fomos empurrados. Há tempestades que nós entramos porque nós não prevíamos os ventos difíceis que viriam. Não é verdade? Nós não temos esse radar de previsão o tempo inteiro. Não temos. O que temos são 2 joelhos no chão. E é esse joelho no chão que nós temos de mais precioso em terra firme, antes de entrar em qualquer barco que sejamos convidados ou impelidos. Portanto, a primeira aplicação, esteja atento a que tipo de embarcação você entra. Você lembra de Jonas? Ele tinha que ir para um lado e tinha um navio, gente. Ele tinha que ir para Nínive, lembra disso? Mas quando ele chegou no porto, tinha um navio para onde? Para Tarsis, com as turbinas ligadas, a todo vapor literalmente. Todas as vezes que você quiser desobedecer a Deus, vai ter um navio à disposição para tentar levar você. Agora, não é toda tempestade que você entra que você foi desobediente. Não. Os discípulos entraram no barco porque Jesus mandou, e naquele barco teve tempestade, ou não teve? Naquele dia, naquela noite. A grande questão então, não é se a tempestade chega ou não chega. A tempestade, portanto, a questão então, portanto é de fato para eu estar nessas circunstâncias? Provérbios vai dizer que aquele que se mete em questões alheias é como alguém que pega pelas orelhas um cão que passa. Muito cuidado com os ventos que passam e você quer assumir. Aquilo que você não foi orientado pelo Senhor, certamente poderá ser uma grande tempestade na sua vida. Agora haverá tempestades que você tem que entrar mesmo, e Deus vai quebrar você mesmo ali, mas vai te abençoar ali, e vai te proteger ali. Você compreende isso? Isso é maravilhoso. Segunda aplicação, busque discernimento espiritual. Antes de ouvir, ouça os especialistas, a maioria ou o seu próprio coração. Vou repetir, busque discernimento de Deus antes de ouvir. Não estou dizendo que você não ouça, mas antes de ouvir. Vamos lá, os especialistas, a maioria e o seu próprio coração. Você lembra do rei Asa, que teve uma enfermidade? E o texto diz que ele foi reprovado por Deus, porque ele buscou primeiramente os médicos, não a Deus. É pecado buscar os médicos? Negativo. Tem médicos que são pecaminosos, é diferente, tá certo? O pecado, e eu estou falando como há em todo lugar, em toda profissão. A grande questão não é que você busque uma instância, a grande questão é se o teu joelho tocou no chão primeiro. Preste atenção aqui. A grande questão é se o teu joelho tocou o chão primeiro, para orar, para pedir a Deus. Depois que você orou, pedir a Deus, pedir orientação, então você vai. Gente, quantas vezes nós fazemos certas coisas porque nós podemos? A pior situação é quando você tem dinheiro para fazer uma coisa. Você tem um carro para comprar, você vai lá e compra. Você vai pedir a Deus orientação para quê? Você tem uma casa dinheiro para comprar uma casa, você vai lá e faz o quê?
E compra. Você tem dinheiro para pagar uma faculdade? O que você faz? Você vai lá e paga. A grande questão antes de tudo é, meu Deus, o Senhor quer? Eu posso? O Senhor deixa? Porque o dinheiro não é meu, o Senhor me deu para cuidar. Entende isso ou não, gente? Então, antes de dar ouvidos aos especialistas, e volto a dizer, cuidado com os especialistas de hoje, porque quando esse especialista, ele tem toda a expertise no assunto, toda a especialidade de fato aprofundada, por vezes ele tem um coração que é corrupto. Você tem que ouvir o seu Deus, você tem que buscar a palavra de Deus. Então, cuidado com os especialistas. Segundo, cuidado com a maioria, porque a maioria é uma tragédia, gente. É um espírito de gado que vai na manada. Sabe como? Já viu estourada de boi, da boiada? Um boi começa a correr, o que os outros fazem? Começa a correr tudo. Aí um entrou em desespero, o outro também. Aí está todo mundo desesperado. Por quê? Não sei. Disseram que o mundo vai acabar amanhã. Não sei. Aí começa, sabe? Um tipo de desespero da alma que não tem fundamento. Ou então a maioria está muito feliz, está muito contente, amanhã vai ser um dia abençoado e aquela coisa, e todo mundo está fazendo e você faz. Aí a tempestade chega. Entende, meu irmão, minha irmã? Vou repetir uma coisa que minha mãe sempre dizia quando era criança: você não é todo mundo. Quem ouviu isso diz amém. Aleluia. Você não é todo mundo, mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo indo por aqui. Você não é todo mundo, você é um filho de Deus em Jesus Cristo. A sua obediência ao teu Deus, ao teu Senhor. Se Ele te botar no barco da tempestade, meu irmão, vai até o final, que Ele vai cuidar de você. Mas se não for o Senhor, não entra. E se você entrou e não foi Deus, pede misericórdia, que Ele ainda te dá livramento. Isso é a graça de Deus. Terceiro, cuidado quando ouvir o teu próprio coração. O profeta Jeremias bem nos disse que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Como ouvir o meu coração? Não posso. Eu preciso então, em oração, em busca da palavra, ter um coração afinado com Deus, orientado pelo Espírito Santo. Então eu posso decidir. Portanto, uma aplicação: cuidado com os especialistas dizem. Eles podem provar por A mais B que é tudo certo, que você vai por aqui, mas se não tiver a paz de Jesus no teu coração, não dá o próximo passo. Amém, gente? Importante isso. Cuidado com a maioria e cuidado com o seu coração. Terceiro e último lugar, esteja atento à direção de Deus. Atento à direção de Deus. Para onde o Senhor quer que eu vá, meu Deus? O que o Senhor deseja que eu faça? Meu irmão, se tiver tudo pronto, tudo alinhado, tudo alinhadinho, tudo definido, tudo planilhado, tudo ok, mas se a paz de Deus não estiver latente no teu coração, não tome decisões. Vocês compreenderam? Importante isso. Se o Senhor não virou a chave da decisão no teu coração, não vá adiante. Porque isso é tragédia para a nossa vida. Agora, se o Senhor está com você, se o Senhor está te colocando na tempestade, deixa eu abrir um parênteses importante. Às vezes você é Jonas, mas às vezes você é Paulo. Você é Jonas quando a tempestade acontece por causa de você.
Por vezes você é Paulo quando o livramento vem através de você. Então seja um Paulo que Deus vai usar para abençoar outros na tempestade, na luta, na dor. Porque às vezes a tempestade não tem a ver com a gente, tem a ver com quem está ao nosso redor. E nós estamos ali para interceder, para orar e para dar uma palavra assertiva. Vocês estão compreendendo, gente? Que Deus nos abençoe nessa manhã. À noite, nós vamos encerrar esse capítulo sobre como passar pela tempestade, porque a tempestade aqui apertou. Nem sol, nem estrela, 14 dias. E a coisa está terrível. E nós vamos ver como Deus nos orienta a chegar do outro lado.